Luciane Lima, psicóloga. Eu tô aqui na segunda parte da entrevista como integrante do MADA. É uma entrevista anônima, porque o MADA tem essa tradição de não expor as mulheres, né, e elas preservarem a sua identidade. Nessa segunda parte eu vou falar sobre algo que é muito comum nas dinâmicas de relacionamento, não só da dependência emocional, como qualquer outra dinâmica psíquica e emocional em que a pessoa ela abre mão de si em prol do outro, mesmo que isso lhe cause prejuízos, danos na sua vida pessoal. Falando mais especificamente em relação à dependência emocional, o que se observa na teoria, né, nos livros e em estudos dessa área, é que as mulheres dependentes emocionais, a gente está falando especificamente para as mulheres, é que elas tiveram a sua infância negligenciada. Elas na infância não puderam ter de um adulto, de pai, de mãe ou de alguma outra referência, uma avó, uma referência em que ela tivesse os seus sentimentos validados, e isso está diretamente ligado à autoestima. Então, se os meus sentimentos são importantes para um outro, já que eu sou criança e ainda estou num processo de autorregulação emocional, se o outro me passa que os meus sentimentos são importantes, que eles têm valor, eu começo a integrar as minhas partes do self, eu começo a me aceitar como eu sou. Não num processo de comodismo ao longo da vida, mas num processo de tem partes de mim que eu gosto mais e tem partes que eu gosto menos. E tudo bem ser quem eu sou. Mas quando você tem isso negligenciado, né? Essa legitimação de afeto, essa legitimidade, perdão, de afeto negligenciado, isso ao longo do tempo traz consequências que podem ser inclusive uma dinâmica de dependência do outro, buscar no outro esse afeto que na verdade não teve na infância. Sobre a sua história pessoal, o que você puder passar pra gente aqui da tua história pessoal, houve isso faz sentido isso ter ocorrido na sua vida pessoal? Houve esse tipo de dinâmica? Então, eu vim no lar desajustado, né? Meus sentimentos não foram validados. Meu pai e minha mãe não tinham um amor, carinho para me dar. Emocionalmente sempre distante. Então, eu projeto nesse homem que ele me dê esse amor, num relacionamento sexoafetivo. E quando ele me rejeita, eu sinto o quê? Eu sinto as dores lá da minha infância. Mesmo, né? Que de forma não consciente. Mesmo inconsciente. Por isso que é tão forte, né? Então, a gente pode falar aqui que, na verdade, esse amor não é destinado àquela pessoa, é destinado a um outro. Seja ele quem for que estiver ocupando aquele espaço ali e que estabeleça uma relação de codependência. Então, se tem uma mulher que é dependente emocional, tem um homem que de alguma forma está nessa relação. Quando a gente fala de relacionamento emocional, a gente fala de 50% de responsabilidade para cada lado, né? Então, não só a mulher é dependente emocional, como aquele homem de alguma forma contribui para que aquela dinâmica aconteça. E aí se estabelece uma relação codependente, é isso? Isso. Então se perpetua uma relação adoecedora. Às vezes a gente escolhe geralmente o parceiro que representa a figura do pai. Então o homem adulto então a mulher acaba repetindo aquele padrão de relacionamento que vivenciou e que viu na infância. Isso. É interessante, na primeira parte da entrevista, a gente falou sobre a novela Mulheres Apaixonadas e que tinha muito essa dinâmica, né? O marido da Heloísa, que era a personagem que fazia esse papel, ele contribuía para essa dinâmica adoecedora, que é bem o retrato
Você lembra disso? O comportamento dele acionava totalmente o gatilho da Julia Gunn ali na novela. Isso, da né? personagem. Né? E ela sentia muita dor, era muito sofrimento, né? Porque ele não era um cara com bom comportamento. Ele acionava nela, e aí você fala dos gatilhos, né? Ele acionava nela essa necessidade de cuidar, de ir atrás, de saber onde é que estava. Então a questão do ciúme e a questão do proteger, do servir, né? Porque não é só um cuidar no sentido de cuidado, de zelo, é no sentido de servir o outro. Eu vivo em função do outro. E ele, de certa forma, mesmo não declaradamente, ele acionava essa dinâmica nela. Então, é meio que eu cuido demais de você, mas por outro lado tem um que vem, cuida de mim, sim. E aí se estabelece essa relação de codependência. Só que o que acontece na prática é que a mulher fica com esse papel da adoecida, né, da louca, e o homem muitas vezes nesse papel do que sofre. Mas é importante lembrar que relacionamento amoroso, relacionamento humano, na verdade, qualquer tipo de relação, ela é composta por duas ou mais pessoas. Então, se você tem uma família, por exemplo, com 4 membros, cada um é responsável por 25% daquela dinâmica familiar. Então, não tem vítima e não tem vilão, né? Todos são corresponsáveis por aquilo. Porque ali na novela a gente viu a doença do controle mesmo. É uma doença emocional comportamental, que a gente diz, e que ela é progressiva e fatal. Ela atinge a área física, mental e espiritual. Tanto é que a Heloísa ela chegou no auge da doença mesmo numa clínica psiquiátrica. Né? Porque eu quero controlar o meu parceiro 24 horas, eu quero saber com quem ele está, o que ele está, eu passo a vigiar as redes sociais, eu passo a vigiar o celular, né? Eu quero controlar a vida do outro. Que tipo de situações essa mulher, não sei se você pode falar de você, enfim, né? Que tipo de situações na prática essa mulher pode viver para isso, e você falou de estar no estacionamento, me fala um pouco dessas situações práticas, assim. Então, o que eu vivenciei, assim, foi que eu queria controlar a vida do outro. Eu me perdi completamente naquela relação, né? Eu amei demais o outro, esqueci de mim mesma, eu tirei o foco da minha vida, negligenciei a vida dos meus filhos em função daquele relacionamento, porque eu fiquei obcecada e obsessiva por aquele homem. Nenhum homem suporta uma mulher atrás dele obcecada e obsessiva. E nisso ele mudou o comportamento dele. Essa relação durou quanto tempo? Você pode falar pra gente? Durou 4 anos e meio. Entendi. Mais intenso, né? É muito intenso. De seguir, de ligar, de querer saber. Isso, então, de querer assim, controlar a vida dele. Porque numa relação é preciso estabelecer, quando a gente fala de uma dinâmica saudável, é um equilíbrio entre a individualidade, aquilo que é meu, aquilo que pertence só a mim, do meu DNA, e aquilo que é a conjugalidade, aquilo que fala do casal. Então, se eu também sou muito individualista, né? Só penso em mim, há também tá pendendo para o lado que também não é saudável. Mas também, se eu só penso, e não é nem na relação, é no outro, né? Naquilo que o outro pode me dar, naquilo que eu posso controlar, eu tô negligenciando a mim como indivíduo. E aí também não é saudável. Eu lembro antes aqui da entrevista você estava falando, ou em alguma outra ocasião que a gente esteve juntas, de você falar sobre a questão do sexo como forma de controlar o parceiro, né? Porque eu tive numa reunião do MADA, foi assim que a gente se conheceu, né? Fui conhecer o trabalho do MADA e você chegou a falar sobre essa possibilidade, né? Da mulher usar o sexo como forma de controle da relação. Você pode falar um pouco disso, dessa questão? Porque no início da relação,
Tudo é ótimo, né? Tudo de bom, você ganha flores, você ganha joias, você tá sempre com ele, então você se sente segura naquela relação, né? Mas aí depois, durante algum tempo, ele mudando o comportamento dele, acionou em mim um ciúmes louco, doentio naquela relação, né? Eu ficava querendo vigiar ele, eu achava que cada mulher que estava do lado dele é com aquela mulher que ele estava saindo. E aí esses sentimentos que vinham em mim me causavam muita dor e sofrimento, né? Porque ele se tornou o centro da minha vida, ele era o Deus para mim, naquela relação codependente. Então ficou assim, eu fiquei adoecida mesmo. E o sexo, ele tinha esse papel de poder seduzir essa pessoa? Olha, eu tenho algo para te dar, que é o meu corpo. Você acha que isso é possível? Eu acho que aí foi um conjunto de tudo que eu podia proporcionar a ele. Entendi. Né? Em questão de presentes, né? Eu usei assim todo o meu padrão de agradadora, de boazinha, de salvadora nessa relação. Né? Eu comprava tudo que era o melhor presente para ele, o melhor celular para ele, porque o prazer de comprar uma coisa para ele era tão grande, era uma sensação de prazer tão boa, que não era a mesma sensação quando eu comprava alguma coisa para mim. Ou para os seus filhos. Isso, é como se não era muito importante, mas para ele era de uma importância enorme. Né? Então, situações de, às vezes, até de precisar de dinheiro, então eu estava sempre ali para salvar aquela relação, né? Eu achava que quanto melhor coisas eu proporcionasse a ele, ele ficaria comigo e não me abandonaria. Pelo que você fazia e não pelo que você era. Isso. Entendi. Ok, muitas coisas, né? Muitas coisas estamos falando aqui. Vamos para a terceira e última parte da nossa entrevista. Fica aqui com a gente. Tchau, tchau.